aí no facebook.com/Rock Esportiva, através das páginas do São Carlos em Rede, da Simbralo Eventos e também da Multifísio Fisioterapia. Chegamos com a live Rock Esportiva desta terça-feira, com um convidado muito especial, com Oscar Ulisses nesta noite para bater um papo conosco, com a equipe Rock Esportiva representada hoje também por Rovanir Frias e por Ednelson Simonetti. Chegamos sempre aí no oferecimento do Disque Pizza Vesúvio, da Multifísio Fisioterapia, da King Comunicação, da Bianchini Autopeças, da Peixaria Central, do São Carlos em Rede, da Sancar Mecânica e Elétrica Automotiva e também do Vando Detailer. Já estamos no seu visual, no seu contato, nesse mundão de compartilhamentos. Chegamos com a live de hoje e você que está nos acompanhando pode compartilhar, comentar nossa live, enviar as perguntas aí para o nosso convidado desta noite muito especial. Vamos começar girando então a nossa equipe Rock Esportiva para trazer o primeiro boa noite do meu narrador. Boa noite, Rovanir, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Rafa, boa noite, Ednelson, boa noite, Oscar. É uma honra, uma alegria muito grande poder estar participando dessa live contigo, agradecendo a gentileza de você ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouquinho sobre futebol e também um pouco da nossa admiração por você, você que é uma das grandes referências, para mim, a maior referência no rádio, eu que comecei a ouvir e gostar de ouvir rádio, a ouvir futebol, através das suas narrações. Então, para mim, eu me sinto muito honrado em poder participar dessa live contigo. Muito bem, tá aí o Rova, Ednelson Simonetti, nosso comentarista. Dinho, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite, Rovanir, boa noite, Oscar. É incrível como assim, a hora que apareceu a imagem do Oscar aqui na tela, me veio as vinhetas na cabeça. Foi uma coisa instantânea, né? Então, como o Rovanir disse, né, é um prazer muito grande estar falando com você, que faz parte assim da nossa história, né, de quem acompanhou o futebol desde lá de trás, tá, e vem construindo assim uma carreira, né, nós que estamos começando dentro dele. É um prazer muito grande estar falando com você, Oscar. Prazer meu. E o nosso convidado, né, o nosso ilustre convidado nessa noite de hoje, é uma honra para mim, uma satisfação enorme, a exemplo do Ednelson e do Rovanir, também ouvindo o Oscar desde lá do início da década de 90, já se vão muitos anos aí com o radinho ainda criança lá ouvindo e acompanhando todas as transmissões pela Rádio Gol, pela Bandeirantes, pela CBN aí. Seja bem-vindo, Oscar, boa noite, prazer falar com você e muito obrigado já por aceitar o nosso convite nessa noite de hoje. Boa noite a todos vocês, eu que agradeço, obrigado, Rafael, um abraço especial para o Rovanir, para o Ednelson e para todo mundo que está vendo a gente. Estou aqui com muita alegria, muito prazer. Recebi o convite a semana passada, prontamente já falei que sim. Gosto muito do interior, São Carlos. Meu irmão Osmar vira e mexe está em São Carlos, ele tem uma boa relação aí na cidade. Então, eu estou aqui com muito prazer. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Nós que agradecemos mais uma vez, 20 horas mais 8 minutos. O Osmar sempre está por aqui, né, Oscar? Você já deu esse gancho para nós aí na abertura. Já encontrei, inclusive, com o Osmar no estádio, aqui no Luizão, uma oportunidade. Isso já faz um tempo já, acho que faz uns 10 anos, 11 anos. E, se não me engano, foi numa partida contra o Oswaldo Cruz, que ele estava na cidade e ele veio acompanhar uma partida nossa aqui do São Carlos contra o Oswaldo Cruz. O Osmar, sempre que pode, ainda vai a algum jogo assim, Oscar? Ele ia mais, depois que ele teve o acidente, que foi em 94, para quem não sabe, o Osmar foi um grande locutor esportivo aqui de São Paulo, do rádio, todo mundo sabe dessa história. Ele teve um acidente em 94 e perdeu a linguagem, a fala. Ele fala muito mal hoje. Então, ele não conseguiu mais transmitir jogos. E teve sequelas importantes também nesse acidente aí. Ele tem uma movimentação física bem limitada. Mas ele ia mais, então, logo depois do acidente, ele ia aos estádios acompanhar. Hoje ele está indo menos, mas ainda assim vai. Ele está lá no estádio, vendo alguns jogos, e acompanha. Ele fala, dá palpite, chama atenção, puxa a orelha. O que para nós é sensacional, é gratificante. Então, poucos estádios, mas muito no radinho.
escutando a gente. Muito bem. Então, para iniciar aí, vou deixar com você, Rova, para fazer de narrador para narradora primeiro aí pro Oscar. Vamos lá, Oscar. Oscar, essa sua relação, lógico, é muito difícil separar você e Osmar Santos, né? Um está ligado ao outro, né? E na década de 80, né, o Osmar ele participou de um movimento que ficou para a história, que foi da Direta Já. Né? Ele foi a voz das Diretas Já, com aqueles comícios lá no Viaduto do Chá, para mais de 1 milhão de pessoas. Aquilo foi um momento que marcou muito a história do Brasil. E eu gostaria de saber de você como foi acompanhar esse período da história. O Osmar liderando, né? Fazendo aqueles comícios com vários políticos, o Brasil todo unido pedindo a volta da eleição direta. E hoje a gente vive também um momento político muito difícil, né? Jornalista sendo agredido, governo tentando esconder notícias, dados, né? A gente está vivendo um momento aí muito, muito complicado. Eu queria que você fizesse uma relação, contasse um pouquinho como foi aquela época de estar junto com o Osmar, né? Nesse movimento das diretas, e como que você vê hoje o atual cenário, muitas vezes jogadores da época, da década de 80, participando, né, dando a sua opinião, e hoje em dia cada um na sua bolha. É uma coisa que te incomoda um pouco, Oscar? Olha, incomoda sempre um pouco, todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem uma visão de como é a vida, como ela deve ser vivida. Eu, particularmente, gosto muito dessa história, dessa liberdade que a gente conquistou aqui no Brasil. O movimento das diretas já foi muito emblemático, muito simbólico. Aconteceu em 84, então muita gente que está nos vendo agora nem pôde acompanhar isso daí de perto. Eu tive a sorte, o prazer de estar vivendo intensamente esse movimento, nos comícios. Um grito fim de ditadura, era um grito por democracia. E não foi imediatamente conquistado, tinha uma emenda para ser votada na época, era a emenda de Dante de Oliveira, era o deputado Dante de Oliveira, e aí não foi aprovado no Congresso, mas, enfim, aquele movimento determinou o fim de um regime ditatorial, um regime militar. Ali foi um divisor de águas. E, a partir dali, o Brasil, às duras penas, reconquistou a sua democracia, criou a Constituição de 88, e agora a gente vê tudo isso de certa maneira, a gente vê uma ameaça constante por parte do poder que está hoje no Brasil, poder político. Foi eleito pelo povo, foi escolhido pelo povo, está lá, mas tem que seguir um manual da democracia, tem que ter um respeito por ela. A democracia a gente tem que cultivar o dia a dia, o tempo todo. Isso, lamentavelmente, acho que é fazer agora. Mas tomar as nossas instituições tenham força suficiente para aguentar o tranco, passar por isso e daqui a pouco voltar tudo à normalidade. Acho que isso vai acontecer, tem de ver nisso. Então, assim, naquela época era um movimento para pedir o fim de uma ditadura, pedia uma democracia, pedia uma votação direta à presidência da República. Hoje surgem alguns pequenos movimentos, não são tão pequenos assim aqui, as ruas estão fechadas contra o coronavírus, muito disso, mas o movimento hoje é um grito de continuar a democracia, não reconquistá-la, mas, enfim, é um movimento de temor de que ela esteja realmente ameaçada. Então, mas acho que a gente temos uma instituição forte e acho que a gente vai sobreviver a isso. Se passar, e acho que sim, vai dar uma demonstração de que a gente está mais maduro, que a democracia está mais forte aqui no Brasil. Estou torcendo por isso. Muito bem, 20 horas mais 13 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha na nossa live aqui. O Luiz Felipe Gaspar, o Pedro Guilherme Bombonato, o PG mandando um alô aqui também, o Maicon Reis, o Fernando Cordeiro, o Edivaldo Silva, a Eliette Melo, o Marcelo Maia, o Luciano Alves de Lima, que é árbitro aí da federação, o Ney lá, narrador também de São Paulo, o Ney, o mito, hein? Tá nos ouvindo aí também. Ednelson, fique à vontade com o Oscar. Bom, Oscar Ulisses, Odinei Edson, Osmar Santos. O que tinha nessa mamadeira, cara, e dessa família? Porque, cara, é incrível. Como que era a casa da dona Clarice lá no passado, lá com
com esses três fenômenos dentro de casa? A dona Clarice, que completou essa semana agora, no último dia 3, 95 anos. Ela está lá em Marília. Não sei se ela está nos vendo, mas seguramente alguém vai contar para ela. Então já manda um beijão para a mamãe, que está indo aí que está completando mais um ano de vida. Olha, cara, o responsável por isso, por essa profissionalização nossa no rádio, na comunicação, é o Osmar. Ele que começou tudo isso, ele que o outro ainda já estava narrando jogos lá no interior, e transmitindo as coisas que aconteciam em torno dele, mesmo com brincadeira. Ele adquiriu esse ritmo naturalmente, muito criança, e passou, contagiou as pessoas que estavam perto. E eu, Odinei, a gente estava muito perto do Osmar. Eu mais ainda, porque eu tenho 8 anos de diferença em relação ao Osmar. O Odinei tem 13 anos. O Odinei é o caçula. E tem um outro irmão, o Osório, que também trabalhou em rádio. Lá em Marília ele trabalhou um pouquinho em rádio, mas aí ele seguiu outros caminhos aqui em São Paulo. Economista, fez uma faculdade de economia e depois trabalhou muito tempo como economista e depois ele se tornou psicanalista. Hoje ele é psicanalista. Mas, enfim, foi isso daí. O Osmar que empurrou a gente. O Osmar é que botou esse vício na gente aí de trabalhar com comunicação. Muito bem, 20 horas mais 16 minutos. Ô, Oscar, o craque está em falta hoje, né? A gente viu tanto craque aí na década de 80, na década de 90, início dos anos 2000 também, muitos jogadores de muita qualidade técnica. E eu vejo muita falta do improviso no jogador brasileiro, né? Tá perdendo um pouquinho da característica. Improviso que o narrador tem que ter a todo instante. Como é que você, lógico, levando para o campo agora, o narrador sempre tem que fazer muito improviso durante o jogo. Como que você vê essa falta de craques no futebol brasileiro hoje em dia? Olha, eu acho que o futebol tá muito mais força física hoje, é mais difícil de você poder demonstrar toda a habilidade que se demonstrava um tempo atrás. Isso não quer dizer que a gente tem tantos craques quanto tinha um tempo atrás, acho que não mesmo. Entendo que a gente tinha jogadores mais habilidosos. E eu acho que isso é um pouco a responsabilidade do comportamento técnico dos técnicos do Brasil. Eles tiveram uma preocupação muito grande em resultado, em fazer um futebol mais defensivo, em marcação. A própria conjuntura atual do futebol exige um pouco isso, que você tem uma preparação física muito grande, um poder de destruição muito grande. E, além do que, aqui no Brasil, o craque, hoje em dia, já logo cedo vai embora. Vai para a Europa, vai ganhar dinheiro fora do país. Então, há uma escassez. A gente fica limitado, mas eu acho que é passageiro. Que a gente, daqui a pouco, porque a escola, o futebol aqui é muito enraizado, a molecada joga muita bola, então, daqui a pouquinho começa a aparecer de novo alguns fenômenos jogando bola, e para nossa sorte, porque a gente gosta de ver, né? Gostamos, hein? Sentimos muita falta. Fizemos muitos jogos esse ano do Campeonato Paulista, aí, até esse início aí de quarentena, de pandemia, e muitos clássicos aí em 0-0, pouco movimentados, né? Não só por falta de gols, mas também muito por falta aí de futebol mesmo, né? De empolgar aí nas transmissões. Rova, fica à vontade. O Ednelson roubou uma das minhas perguntas, depois eu vou brigar com o Ednelson depois. Oscar, não tem como não tocar no assunto da Rádio Globo, né? Eu, particularmente, eu comecei a gostar de rádio ouvindo a Rádio Globo lá em 87, 88, tinha 9, 10 anos, e ouvindo as suas narrações, você, o Luiz Roberto, o Oswaldo Maciel, aquela equipe que foi montada ali no final da década de 80 e início dos anos 90. E aí, para nossa surpresa, a Rádio Globo de São Paulo ela sai do ar, né? Vocês estão migrando para a CBN, mas a grande Rádio Globo, das vinhetas que ficou marcadas, né? Dos 1100, né? Ficou sempre na nossa memória, ela foi deixada de lado. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, infelizmente, o fim da Rádio Globo de São Paulo, que foi, para mim e para muitos, né, a grande referência do esporte nos finais dos anos 80 e início dos anos 90.
Para mim também, eu lamentei muito o fim da Rádio Globo. Ela teve um ciclo razoavelmente grande aqui em São Paulo, mas poderia ter muito mais, claro. Agora, a gente está no sistema Globo de rádio, a gente está saindo, não está mais trabalhando na Rádio Globo, mas está na CBN. A gente estava com uma dobradinha Globo-CBN já há algum tempo. Então, toda a equipe esportiva vai lá para a CBN, nós vamos transmitir jogos assim que a bola voltar a rolar, na CBN, em São Paulo, e para boa parte da rede. A Rádio Globo continua só no Rio de Janeiro, só a Rádio Globo do Rio. Eu lamento muito, mas, enfim, faz parte da vida, terminou um ciclo, o espaço dela. Eu transmiti jogos na Rádio Globo durante, sei lá, 30 anos, quase isso. São a primeira e a segunda passagem. Então, você imagina, eu sou raiz Rádio Globo. Né? Eu aprendi lá as coisas de comunicação com Osmar também. E, enfim, convivi com companheiros extraordinários, com narradores, locutores, repórteres, muita gente boa, gente que fez escola no Rádio Esportivo de São Paulo. Eu lamento muito, sinto muito o fim da Rádio Globo. Mas agora, CBN, 90.5, é lá que a bola vai rolar. Muito bem. O Luiz Felipe Gaspar tá mandando aqui, ó, que a final da Copa do Brasil de 2004 marcou para ele o Flamengo e Santo André com a sua narração. O PG, o Pedro Guilherme, nosso amigo aqui também de Onda Esportiva, tá dizendo aqui, ó, meu maior ídolo no rádio, salve Oscar. Hoje o PG narra aqui na CBN de Araraquara os jogos da Ferroviária. O Maicon Reis também mandando um alô. O Fernando Cordeiro, aprendi a gostar de ouvir futebol pelo rádio através do meu pai, que sempre ouvia e ainda ouve o Oscar. O José Silvério, o Fiore Gigliotti e também ouvia o Osmar Santos, entre outros. Está te mandando um abraço aqui, o Fernando também. E o Edivaldo Silva, inesquecível bordão pro gol, dá-lhe Oscar. Um bordão que pegou, né, Oscar? Pegou bastante esse bordão pro gol. Tem um amigo nosso aqui que narra, muito parecido com você aqui em São Carlos, que é o Givago. Eu tentei um contato com ele hoje para tentar participar conosco aqui na nossa live. Seu fã, se tem alguém que é fã seu aqui na cidade, é o Givago também. Uma pena que ele não pôde participar hoje, não conseguiu contato com ele. Ednelson, fica à vontade, meu amigo. Oscar, você disse agora há pouco que você era Rádio Globo Raiz, né? E era a voz do Globo Esportivo também, né? Inclusive, essa hora era para a gente tá ouvindo, né? E como que foi trabalhar à frente de um programa que foi idealizado pelo seu irmão há 30 e poucos anos atrás? Qual que é a satisfação disso daí? O Globo Esportivo começou em 77, em 87, 97, 2007, 17, 30 e... Ficou no bar 30 anos. Não, 77, 87, 97, 2007, 43 anos. 43 anos. 43 anos, ele... eu senti que acabou, mas eu participei do Globo, não fiz durante todo esse tempo, claro. Muitas vezes outros apresentadores. O Globo teve muita gente que apresentou o Globo. Mas foi um programa montado pelo Osmar, pelo Scatabaca, pela equipe da Rádio Globo, em 77, quando o Osmar saiu da Jovem Pan e foi para a Rádio Globo. E ele ele montou, junto com a equipe, o Globo Esportivo das 6 às 7. Inicialmente das 6h45 às 7, depois foi aumentando, ficou das 6 às 7, ficou anos, das 18 até as 19 horas. Depois mudou, foi das 5 às 7, no finalzinho agora dele, depois das 6 às 8, enfim, teve alguns horários diferentes, mas sempre perto ali das 6 da tarde. Foi um programa que fez também escola aqui no Rádio Esportivo, informou a cidade durante tanto tempo. O Osmar apresentou o Globo Esportivo durante bom tempo também. Uma pena que acabou, mas gostei muito de ter participado dessa história do rádio, desse programa esportivo. Oscar, você começou muito, você disse, né, por conta do Osmar mesmo. Começou lá na região do Oswaldo Cruz, em Marília, né? Queria que você contasse um pouquinho desse início e se você tinha o sonho assim, de ser jogador de futebol ou não. Se nunca pensou nisso, realmente despertou para o rádio e seguiu carreira no rádio, realmente. Todo mundo, né? Teve moleque, todo mundo teve um sonho de ser jogador de futebol, também queria. Eu tinha um problema de saúde, eu não podia ter tanta atividade física assim quando um moleque, mas ainda assim, escondido dos pais, eu jogava bola, eu participava de atividades físicas, eu gostava de jogar bola, tinha vontade de ser jogador de futebol.
O começo foi o Osmar lá em Marília, de novo o Osmar, sempre o Osmar. Ele montou um campeonato, organizou um campeonato dente de leite na cidade, molecada até 11 anos de idade, 12 anos, eu não sei, podia jogar, se inscrevia e jogava. E tinha, eu lembro bem, que media altura, tinha um limite de altura também, até 1 metro e tanto, podia participar dos jogos, era de meninos mesmo. E o Osmar, muito inovador, ele botou uns moleques também lá para narração. E aí nessa eu entrei, comecei a narrar jogos do futebol dente de leite de Marília para a rádio Dirceu. Era gravação, era editada, era um jogo ou outro, era pouca coisa, mas foi ali o começo. Daí foi embora. Muito bem, 20h25. O Alexandre Valverde está te mandando um alô aqui na nossa live, o Devanir Bissoli também, o Claudinei de Andrade, Oscar, esse é fera, é interior paulista, e Osmar Santos, família de craques. Eu escuto 6 da tarde, eu ouvia, né, às 6 da tarde, enquanto jantava, está dizendo aqui o Claudinei. O Alexandre Valverde, o que será que o pai deles deu para beber? Já perguntou aqui, viu, o Alexandre? O Ednelson já perguntou. O David Mangerona, boa noite, Rafa. Falo para o Oscar Ulisses que tem arquivado a narração dele, o gol de bicicleta do Alberto no Pacaembu, naquele Santástico de 2002. Torcedor santista aqui com carinho, guardou o gol, viu, Oscar? O David. Do Alberto, né? Do Alberto, um golaço de bicicleta no Corinthians, né? É David, o ouvinte? David, isso. Um abraço, David. Eu lembro desse gol, sim. Ele pegou um rebote ali na entrada da área de bicicleta e fez um golaço. Obrigado pela lembrança aí. Lembro desse time do Santos também, um time que jogava muita bola. Muito bem. Rová, fica à vontade. Oscar, queria que você falasse um pouquinho desse momento também do nosso futebol, né? Essa globalização aí tá praticamente matando, né, os nossos clubes. O molecada hoje em dia não dá muita importância aos clubes aqui do Brasil. Você vê a molecada hoje de 11, 12 anos usando camisa de clubes europeus e não dá tanta aí importância para os times locais. É um movimento, na tua opinião, que não tem mais volta. A gente vai ter que conviver com isso. Né? Até o amor pela seleção brasileira hoje não existe mais, né? Essa molecada nova torce mais para Barcelona, torce mais para Manchester, mas não tem o carinho que a gente tinha, como era na década de 80, na década de 70, né, Oscar? Hoje é diferente. Eu acho que essa globalização, como você disse, Vanir, e essas transmissões que acontecem do futebol europeu para cá, a todo instante, a todo momento, quer seja no celular, na televisão, no computador, tudo isso aí faz com que a gente acompanhe de perto um futebol europeu que tem mais qualidade que o futebol nosso, até porque os maiores jogadores do mundo estão lá. Eles têm muito dinheiro, a Inglaterra principalmente agora, os russos tomaram conta dos times ingleses, um dinheiro que não acaba mais, a peso de ouro leva todo mundo. Então a gente está convivendo com isso. Só a economia pode mudar isso. O resto vai seguir esse fluxo aí. Acho que isso aí não tem volta. O que talvez tenha é a gente se fortalecer um pouco mais economicamente e aí conseguir segurar jogadores, craques, etc. Tal. Depois dessa pandemia, talvez os valores sejam um pouco diferentes. Então, o dinheiro vai ser alocado em outros segmentos que talvez sejam mais importantes para a sociedade. Não sei, isso aí é tudo atrapalhar o meu time aqui no jogo final, tal, assim. Então, mudou, é um comportamento diferente, né? É outro tempo. E acho que a gente está vivendo isso, né? O futebol europeu vai ser forte por, sei lá, muito tempo ainda, por conta da grana, do dinheiro que eles levam lá e da organização. É muito mais bem organizado que o nosso. 20h29. O César Augusto mandando um alô aqui na nossa live também. Boa noite a todos. Ednelson, você, Edinho. Bom, o Rovanir se vingou de mim, né? Ele fez uma pergunta que eu ia fazer agora, né? Sobre o cenário atual do futebol. Mas vamos lá, vamos dar uma improvisada aqui, né? Oscar, hoje a gente tem uns jogadores, tipo, vamos colocar aqui no cenário paulista o Daniel Alves com um salário altíssimo, né?
E nós vamos voltar com o futebol num cenário totalmente diferente daquele que parou, né? Com o dólar a 5,50, R$ 5, o euro a 5,50, enfim, um futebol muito mais inflacionado. Como que você assim enxerga essa volta? Como que você enxerga assim? Como que você imagina os gols que você vai gritar assim? Como que vai ser esse cenário desse futebol? Talvez teremos poucos jogadores assim de nome que ganham tanto e mais aproveitamento da base ou aproveitamento do interior. Como que você vê esse retorno? Bom, o retorno agora, depois da pandemia, é muito duvidoso, não sei como é que vai ser, provavelmente com portões fechados. E a gente vai conviver com essa dificuldade de aglomeração, até, sei lá, surgir vacina para o coronavírus, contra o corona, para a gente se imunizar. Quando aparecer essa vacina, se ela aparecer, isso volta ao normal. Aí volta tudo normal, vida que segue. Aqui, os jogadores recebendo. Aqui a gente tem menos craques, é questão econômica, eu acho. Né? A Europa paga muito mais, tem muito mais dinheiro. Os times, não todos, mas alguns europeus, concentram a riqueza do futebol mundial. 2, 3 clubes da Inglaterra, dois na Espanha, Alemanha, enfim, está tudo concentrado. A França, Paris Saint-Germain, enfim, está concentrado ali. É o poder econômico. Não tem nada que se possa fazer contra isso. Tem que torcer para o Brasil ter uma economia forte, boa, e a partir daí segurar os jogadores. É o único caminho que eu vejo. E os clubes, eles têm cada vez mais olhar com atenção para essa molecada, para a base mesmo. Dali vai surgir o futuro, dali vai surgir a vida dos clubes aqui no Brasil, pelo menos por um período. E dali eles vão fazer dinheiro também, né? Porque jogador, se for muito bom, vai ser vendido. Mas eu acho que o futebol brasileiro vai se alimentar muito por essa molecada da base. Pegando um gancho falando da base, Oscar, o interior de São Paulo sempre foi um celeiro de revelação, né? De narradores, de repórteres, de comentaristas. E de um tempo para cá a gente está vendo, está acompanhando muito de perto, inclusive, principalmente na nossa região aqui, o fim das equipes esportivas no rádio. Uma dificuldade tremenda dessas equipes conseguirem se estabelecer realmente no rádio, continuar seus trabalhos no rádio, e o término de muitas delas, principalmente na nossa região aqui. Como que você está vendo essa mudança que o rádio tá passando para web rádios, né, que é o nosso caso, por exemplo? A gente migrou muito para a web rádio também, por conta desse momento que a gente viveu aqui no interior também. Mas como que você vê essa falta de equipes do interior? A gente foi fazer um jogo no Morumbi, em São Paulo, só víamos nós e o pessoal de Pirassununga aqui do interior. E foi São Paulo e Corinthians esse ano que a gente foi transmitir. Como que você está vendo esse momento assim, do encerramento dessas equipes de rádio do interior? Também novos tempos, a internet. Para você ter uma rádio antigamente era muito mais difícil, era complicado. Para fazer uma transmissão também exigia um equipamento, uma movimentação maior em torno da montagem de uma transmissão externa, fora do estúdio. Isso está mudando, ficou mais fácil, ficou mais barato e criou a possibilidade de cada um montar uma rádio. Você vê, na internet você pode fazer uma rádio. Não tem mais aquelas barreiras que tinha para você ter um centro de comunicação, no caso o rádio. Então, mudanças, novos tempos, acho que a gente vai entrar muito na internet mesmo. As rádios grandes acho que continuam, mas os ícones aí do Brasil, elas, exceto uma ou outra que pode ter problema, como foi o caso da Rádio Globo, mas acho que CBN, Bandeirantes, Jovem Pan, Globo Rio, Tupi, enfim, as grandes emissoras, Gaúcha, Porto Alegre, elas vão continuar. E com força, porque o rádio, de uma maneira geral, acho que o rádio vai continuar para sempre, porque ele tem uma característica
que nenhum outro veículo de comunicação apresenta, nenhum outro veículo de comunicação tem. Ele não exige, para você consumi-lo, para você usá-lo, ele não exige 100% da atenção. Então, você pode escutar o rádio, ouvir o rádio, fazendo uma infinidade de coisas. Dirigindo, cozinhando, namorando, lendo notícia no jornal, computador, enfim, um monte de coisas você pode... O rádio não obriga você a concentrar sua atenção nele, diferentemente dos outros veículos. Para ler um jornal, você tem que largar tudo e ficar ali. Para ver a TV também, se tem imagem, a não ser que você faça a televisão, faça dela o rádio, você só fica ouvindo. Mas se quiser ver, tem que largar tudo e ficar de olho na TV. No computador, idem. E o rádio tem esse jeito. Essa vida, essa característica permite para ele uma longa vida, eu acho. E, dependendo do grito que vem de lá do rádio, você aumenta a atenção ou diminui. Então, eu acho que ele vai durar sempre, né? Agora, tem essas mudanças. A internet entra, toma conta, vê aí, a Rock Esportiva está de vento em popa, né? Estamos aí, estamos batalhando. Começamos esse ano aí, né, nesse projeto aí, vamos que vamos, né? O Felipe Toledo está conosco, o Felipe Rodrigues, também o David mandando mais uma aqui, ó, mais uma pergunta para o Oscar. Queria saber dele qual o jogo memorável que ele narrou e qual o jogo desagradável que ele narrou. Será que foi o 7-1 da Alemanha no Brasil? Tá te mandando o David Santista, Oscar. David, meu amigo, eu acho que... Não, eu fiz grandes jogos. É difícil de escolher um. Eu tenho escolhido, quando as pessoas me perguntam sobre isso, o Brasil e Holanda de 98, a Copa lá na França. Acho que foi um jogo bem pegado, um jogo nervoso que ficou marcado. Mas teve outros tantos. As finais da Libertadores aqui no Brasil, campeonatos nacionais que terminaram, eu participei dos jogos finais, jogos que marcam. Copa do Brasil, esses jogos mata-mata, eles empolgam mais. Então, eles marcam mais. E acho que não é na vida só do locutor, é de todo mundo. Você pegar aí os 10 jogos mais importantes, os mais emocionantes, os que mais te marcaram, você vai ver que mais da metade é mata-mata, seguramente. 70%, 80%, se não todos. Porque a característica do evento permite uma emoção maior, gera uma emoção maior. Eliminatória, mata-mata, enfim, é mais pegado, marca mais. Assim são as Copas, os torneios internacionais mais importantes. O futebol vive disso, dessa emoção também. Então é difícil escolher um jogo. E qual foi a outra pergunta que ele fez? E se o pior deles, o mais desagradável, foi o 7-1 da Alemanha? Não foi. Foi desagradável porque a gente não esperava um outro resultado, não uma vitória brasileira, mas 7-1 acabou sendo humilhante. No momento, a gente sentiu uma certa humilhação, mas enfim, logo em seguida, entrou, para aqueles que acompanham mais de perto o futebol, sabe que se jogar Brasil e Alemanha de novo durante 20 vezes, por melhor que esteja um time em relação ao outro, dificilmente vai ter um resultado assim. Até pode ter, mas é tão difícil que entra no campo da exceção mesmo, do acaso. A Alemanha, claro, mereceu ganhar, mereceu golear e tudo mais, e o Brasil teve muito mal. Pelo menos durante uma parte do jogo, teve muito mal. Então, acontece. O jogo decepcionante, a gente fica... A decepção maior... Esse Alemanha e Brasil é um jogo muito atípico. Foi humilhante mesmo. Mas o mais decepcionante é aquele jogo que você vai para uma final de campeonato, uma semifinal, um jogo mata-mata, esperando muito e não acontece nada. Esse decepciona mais. Esse Brasil e Alemanha aconteceu demais, né? Esse aconteceu tudo aquele dia, né? 20h39. O Rova, o José Luiz Jampar, deixa eu só mandar um abraço para ele que está aqui também. Estou assistindo e sou santista. José Luiz, ele mesmo. Mandando um abraço para você também, viu, Oscar? Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Rova, fica à vontade. Eu ia entrar até nesse assunto do 7-1, porque eu estou engatinhando ainda na locução esportiva, e eu queria saber como que é a parte emocional de um grande narrador fazendo um jogo daquele porte, semifinal de Copa do Mundo,
dentro do nosso país, e de repente você tem que narrar uma goleada, você vai vendo que o negócio tá destoando, né? Azedou ali em 7 minutos, aí parece que entortou tudo de uma vez. Como que foi você manter o equilíbrio fazendo um jogo daquele? E os bastidores depois do jogo, quando terminou, como que foi a reação por parte da imprensa, da grande imprensa, logo após o jogo? A gente transmitiu o jogo do lado de uma rádio alemã. As posições de comentaristas em Copa do Mundo são bancadas reservadas numa parte do estádio, mas assim uma rádio fica colada na outra, pertinho. E rádio no mundo inteiro ali tem um sorteio, tem um jeito de escolher, que não é você que escolhe, é a organização que determina o local que você fica. E a gente caiu do lado de uma rádio alemã. Então, no começo, depois eu senti que os profissionais lá da rádio alemã ficaram constrangidos, ficaram até meio sem jeito, porque foi constrangedor mesmo. Mas eu transmiti assim normal, fui tocando, gritando os gols, enfim, incrédulo, vivendo aquele pesadelo brasileiro, mas ao mesmo tempo agindo profissionalmente, gritando os gols que aconteciam e um atrás do outro, né? E uma brincadeira ou outra que eventualmente tinha surgido no meio do caminho ali, porque virou uma chacota mesmo, mas foi assim muito muito inacreditável para todo mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, pelo menos que eu vi lá no estádio, tal, esperava um resultado daquele tamanho. Então ficou uma coisa inacreditável. Duas seleções fortes, duas forças do futebol como Brasil e Alemanha, e no campo o resultado tão avantajado para um como foi, né? Mas eu toquei a transmissão normalmente. O Devanir tá te mandando um abraço, ele disse que é narrador aí em Barueri, perto de São Paulo, né? Grande São Paulo, tá te mandando um abraço. Barueri. O Luiz Tadeu também, te mandando um alô aqui, um abraço para você e para todos da equipe Rock Esportiva. Continuem compartilhando aí, gente, para concorrer ao brinde lá do Vando de Tyler, que a gente sorteia nas lives do domingo. Ednelson, Dinho, fica à vontade. Vou contar um segredo pro Oscar, tá? Só naquele jogo do 7-1 você já narrou mais gol que o nosso narrador. Nosso narrador é o narrador do 0-0, é incrível. Esse ano tá duro. Esse ano tá osso, viu? Mas, enfim. Oscar, qual foi o jogo que você pode falar assim, meu, que roubada que eu vim parar? Sabe, aquele jogo mais assim, pitoresco, mais em situações mais inusitadas. O Rafa, por exemplo, transmitiu um jogo de cima do freezer, né? E você, no seu caso, qual foi? No interior a gente tinha uma labuta lá para transmitir jogos, porque era difícil mesmo. No começo, quando eu fiz uma viagem para o Chile, também a nossa transmissão estava impossível, porque não tinha linha, então teve todo o movimento de sair da cabine, buscar a linha não sei aonde, e ir lá no meio da torcida para tentar fazer o jogo, e conseguimos fazer uma parte do jogo. Teve alguns perrengues aí no meio do caminho, mas assim, eu nem lembro muito forte, porque não teve nenhum marcante a ponto de ficar assim, nossa, eu tenho esse, sabe, em cima do freezer. Não, nunca fui em cima do freezer fazer jogo. Mas sei de histórias de gente que teve que, sei lá, ser muito criativo para poder transmitir um jogo de futebol. No interior acontece muito. Em São Paulo acontecia mais, em transmissões longe da cidade. Aqui a gente às vezes se metia umas bipocas em Libertadores da América, era difícil transmitir. Mas no final, pelo menos até agora, deu certo. Muito bem. Oscar, e para sair de estádio já teve problema? Eu já tive uma vez só, em 2005, cobrindo o São Carlos aqui, num acesso em Rio Claro contra o Velo. A gente precisou de escolta policial realmente para sair de lá. Foi a única vez que eu precisei de uma escolta para sair de um estádio. Você teve algum problema? Em Rio Claro, no estádio do Velo, Benito Agnello Castelano. No Benitão, lá em Rio Claro. O que aconteceu? A torcida lá queria bater na gente. O nosso comentarista à época, hoje ele é comentarista conosco também, o Gilberto. Nós transmitíamos pela Rádio Clube daqui de São Carlos. E no jogo de ida contra o Velo, terminou o jogo 2-1 para o São Carlos aqui.
E o Gilberto, nos seus comentários, disse assim, pô, esse time do Velo é muito ruim, a gente vai ganhar lá dentro. Nós vamos subir lá dentro contra o Velo e tal. E o pessoal foi embora ouvindo esses comentários no ônibus do Velo. E quando chegamos lá já tinha, né, toda uma festa preparada para a gente, entre aspas. Tivemos problemas no intervalo do jogo, no final do jogo. E para a saída, realmente, a torcida queria bater na gente de qualquer maneira. Ganhamos o jogo 3-1. O time subiu naquela oportunidade, né, para a Série A3 do Campeonato Paulista. E aí precisamos realmente da escolta da PM, que foi muito efetiva, por sinal, para a gente poder sair de lá com segurança, viu, Oscar? Eu também tive alguns problemas, não nessa ordem de ter que chamar a polícia para sair do estádio, mas durante o jogo, um grito de gol que o torcedor eventualmente não gostou ali perto, ele ouviu fora do rádio, reclamou, isso aí inflama o grupo dele, daquele torcedor, e depois uma parte da torcida. Vivi alguns problemas dessa ordem, mas também, exceto uma laranjada ou outra, nada tão grave que tenha impedido a sequência da minha carreira. Mas de vez em quando tem esses perrengues, é chato, né? É chato, é bem chato. A laranja também, já tomei algumas, mas principalmente no interior aqui. Ovo, laranja, né? Algumas coisas assim. 20:46, Rova, a bola com você. Vamos lá. Hoje a cachorra resolveu latir agora, quer ver? Vai aparecer de fundo aí, pelo amor de Deus. Ela deita nele, viu, Oscar? Ela manda na casa, Oscar. Ela deita nele. Toda a live, essa cachorra aqui, ela faz uma festa, viu? Oscar, sobre os técnicos estrangeiros. O ano passado, o Flamengo nadou de braçada com a chegada do Jorge Jesus. O Santos foi muito bem com o Jorge Sampaoli. E será que é uma tendência também no nosso futebol deixar um pouquinho de lado o técnico brasileiro e ficar procurando o técnico de fora para se ter sucesso? E um pouquinho também sobre as finanças do clube. Tirando o Flamengo, que também está nadando aí de braçada nesse momento, será que dificilmente vai ter uma outra equipe para bater de frente? Talvez o Palmeiras, mas o Corinthians aí devendo salário para todo mundo, o São Paulo também passando por algumas dificuldades financeiras. No Rio de Janeiro, todo mundo falido. É o momento realmente do Flamengo ser supremo dentro do futebol brasileiro? A cachorra latina significa muito. Então, eu acho assim, o Flamengo está na frente e tem os demais ali perto, um mais perto, mas de uma certa maneira o Flamengo ganhou uma folga nessa minha visão de qual é o líder hoje do futebol brasileiro. A volta agora, vamos ver como é que fica, né? Eu não sei. As finanças dos clubes, isso para mim não é novidade. Desde que eu estou aqui nesse mundo de futebol, eu sempre escuto, os clubes estão mal das pernas, e vira e mexe, tem um movimento, vão lá para Brasília, fazem um barulho e acertam alguma coisa, pegam um monte de grana, promete cumprir um monte de coisas em troca dessa grana, nada é cumprido, e assim vai. Desde sempre. Então agora começa a surgir uma luzinha aqui e ali de que pode ser que profissionalize um pouco mais e tenha uma organização melhor nesse aspecto também da grana. Mas vejo isso com naturalidade, lamentavelmente. 20h mais 49. Dinho, bola com você agora, meu amigo. Bom, Oscar, assim, nesse tempo seu de narração, de história, né? Você passou já por várias vertentes, né, do futebol, né? Então tinha aquela época que tinha assim os profissionais da imprensa mais próximos dos jogadores, né? Não como hoje que você precisa falar com o assessor do assessor para poder falar com o assessor para falar com o jogador, né? E nesse período você conseguiu assim, você tem algum jogador, algum técnico, dirigente que hoje você tem um relacionamento legal, uma amizade legal adquirida nessa época? Não tenho proximidade assim com nenhum. Mas lá na década de 80, 90 até, era mais fácil você ter contato com os jogadores. Na época da democracia corintiana, então, eu acompanhava de perto,
Então, mas assim, no São Paulo eu fiquei amigo de um outro jogador, mas naquele tempo. Hoje não, hoje é muito distante, eu não tenho amizade com nenhum. Não tenho conhecimento, conheço, cumprimento e tal, mas assim, amizade mesmo, de nenhum, com nenhum. Outros tempos. As coisas vão mudando, né, Oscar? Mudando bastante, né? 20 horas e 51 minutos. Oscar, queria saber de você, dessas coberturas esportivas, fora o futebol, o que mais te marcou? Eu sei que você gosta muito de automobilismo, né? O que mais te marcou fora do futebol? O automobilismo, porque eu fiz muito. Em 80, eu comecei a fazer a transmissão de automobilismo da Fórmula 1 na Rádio Bandeirantes. E continuei parando um ano ou outro só, mas continuei até agora, há pouco tempo. No começo eram transmissões do local, a gente viajava muito, fazia muita corrida fora, mas muita corrida. E agora, nos últimos anos, muito off-tube, fazia muita corrida daqui, eu sou repórter no local. Então, a Fórmula 1 eu convivi durante um bom período. Mas transmiti durante um bom tempo também, na minha carreira, jogos de basquete, de voleibol, mais basquete e voleibol. Boxe não. Lembro que eu estava na PAN ainda, o Silvério, na Globo, eu era sou amigo do Silvério, mas a gente falava mais. Ele narrava boxe como ninguém. Craque para narrar boxe. Mas eu nunca narrei boxe. Mas basquete, vôlei, automobilismo, futebol. Na televisão, alguns esportes alternativos. Mas basicamente isso. Qual que você teve mais dificuldade assim no início para você narrar? Fora o futebol. Bom, todos no começo têm uma certa dificuldade, né? Sempre é um pouquinho difícil, enrosca um pouco. Mas depois que você pega a manha, que você entende o esporte e você desenvolve uma certa intimidade com aquele mundo que você está lidando ali, vai embora, não fica difícil. Muito bem. O Alexandre... O Rovani sabe bem como é isso. Verdade. O Alexandre... Rapaz, uma vez, eu vou até te contar uma história rapidinho. Estava tendo jogos abertos no interior aqui em São Carlos, foi sede. E uma empresa que estava fazendo jogos, parece que o narrador faltou, não ia vir, aí me ligaram na última hora, você faz basquete? Eu nunca fiz basquete na vida, mas encarei. Olha, a primeira vez você sofre, mas depois você vai pegando o jeito e vai embora. Sim, sim. É isso mesmo. O Alexandre Valverde está mandando aqui, ó, o que o Oscar acha de campeonatos de pontos corridos, se é o mais justo, mas menos emocionante. Estava dizendo aqui o Alexandre Valverde, você falou meio por cima, mas pontos corridos ou mata-mata aí, Oscar? Eu gosto mais do mata-mata, acho mais emocionante, acho que proporciona mais alegria, sempre uma expectativa maior em relação aos jogos que acontecem nesses mata-matas. Eu gosto mais. Mas acho que o futebol, o campeonato de pontos corridos, eu não vejo ele muito... O pessoal grita que é mais justo, eu não vejo assim, não acho que seja mais justo. É difícil de se medir a justiça no futebol. É muito relativo, é muito... Mas, enfim, se for para medir só pela conquista de número de pontos, tá bom, vai lá. Mas eu acho que o campeonato de pontos corridos longo aqui no Brasil tem o mérito de organizar o futebol brasileiro. Então, ele virou quase que necessário mesmo para que as pessoas, para que os clubes se organizem e, consequentemente, o torcedor também. Nesse aspecto, eu acho ele positivo. Mas acho absolutamente incomparável em termos de proporcionar emoção em relação ao mata-mata. Acho que o mata-mata está anos-luz na frente, é muito melhor, mais gostoso e muito mais emocionante mesmo, né? O futebol serve para quê? Não é um entretenimento, não é um espetáculo, não é um divertimento para a população. O mata-mata exerce melhor essa função. Para o futebol, para quem mexe com o futebol, para os clubes, para a organização, o pontos corridos é melhor. Muito bem, 20 horas e 55 minutos. Rova? Oscar, essa parada do futebol, o Campeonato Paulista aí ainda suspenso, o futebol carioca talvez deva voltar antes, né?
já um movimento muito grande, principalmente de Flamengo, né, querendo voltar quase a todo custo, né? Mas aqui em São Paulo ainda parado. Como que você vê essa possível volta aqui em São Paulo, já que muitos clubes, vários jogadores já encerraram o contrato, principalmente dos clubes menores, igual o Santo André, praticamente já não tem mais aquele time que vinha liderando, né? Se voltar, volta de uma maneira diferente o campeonato, né? Já tem a parte técnica, né, que toda essa parada já causa. E agora também vários jogadores, principalmente dos clubes menores, perdendo alguns jogadores ou quase toda a sua totalidade. Não seria melhor cancelar o Campeonato Paulista, sem campeão e sem rebaixamento, e recomeçar tudo ano que vem, quando tudo estiver normalizado? Ou vai ter que fazer isso aos trancos e barrancos e a parte técnica realmente foi tudo para o espaço? Olha, eu acho que, dado o momento excepcional que a gente vive, essa decisão de o que vai acontecer com os campeonatos regionais, que, de uma certa maneira, eu vejo já todo mundo perdoado. Porque ficou um jeito muito difícil de você organizar. Talvez agora eles tentem fazer corrida, alguns jogos. A São Paulo precisa, não sei, de acho que 4 domingos e 8 datas ou 10 datas para fechar o campeonato. Mas vai entrar nessa história. Os times do interior não são os mesmos times, outros jogadores. Essa ideia de repente, olha, não tem campeonato, acabou, tal, vamos voltar o ano que vem com todo mundo que estava aqui. Esse ano de 2000 a gente esquece, anula e retoma lá em 2021. É boa, me parece coerente. Mas tem ali o seguinte, a gente analisa aqui de fora, né? Olhando assim, isso parece que é melhor, mas tem lá um monte de contratos, tem dinheiro na história, tem um produto que foi vendido e não foi entregue, enfim, tem uma série de complicações que agora, diante do momento especial que a gente vive, dessa parada de 3 meses, então, o que for feito, acho que dá para entender. Né? Seguramente não vai ser feito melhor, porque sempre dá para fazer melhor do que aquilo que é feito. Mas alguma coisa tem que ser feita. Então, eu acho que vai terminar, os campeonatos vão terminar e eles vão ser até um laboratório para o Campeonato Brasileiro que chega aí, em agosto, muito provavelmente. Acho que também com algumas mudanças, pequenas mudanças, talvez, por conta dessa pandemia. Ouvi dizer que agora começa em agosto, tem essa chance e termina em janeiro. Então, o campeonato de 2020, o campeão de 2020 vai sair em 2021. Nada novo, porque a gente já cansou de viver isso aqui no Brasil. Mas agora tem um motivo plenamente justificável para que as coisas não se encaixem naturalmente. O motivo é um período excepcional mesmo. Muito bem, 20 horas e 59 minutos. Você está na nossa live Rock Esportiva com Oscar Ulisses nesta noite aí de terça-feira. Dinho, tá com você a bola, Dinho. Vai, Dinho. Oscar, a gente falou agora há pouco sobre as transmissões também do automobilismo, né? E num certo momento a Fórmula Indy, né? A Fórmula Mundial, né? Na época, acho que foi 2001, 2002 que você transmitiu também, caiu para você, né? Qual que é a diferença de transmitir a Fórmula Mundial, essa Fórmula Indy, da Fórmula 1? É muito diferente? É mais difícil? Ou é tudo a mesma coisa? Não, a mesma coisa não. É muito, muito diferente, tecnicamente falando. Fórmula 1 é o que tem de melhor, é a elite do futebol, do automobilismo mundial, disparado. Mas a Indy, em alguns momentos, ela fica até mais emocionante. Ela tem regras mais flexíveis. Dá para arrancar um pouco mais de emoção dela, em alguns momentos, pelo menos. Mas, tecnicamente falando, é uma diferença brutal. Para transmitir, para narrar, nem tanta diferença, porque, enfim, é um computador lá te dando os números, os dados, você é informado em relação àquilo que está acontecendo e você vai relatando. Aí não tem tanta diferença assim. Mas o esporte em si
A disputa em si, né, as categorias são bem distintas. Oscar, da minha parte, para encerrar da minha parte, eu queria saber de você que conselho você daria para o menino que está te ouvindo, para que tem o sonho de ser narrador, que tem essa vontade de ser um narrador esportivo, um locutor esportivo. Que conselho que você daria para esse menino que está querendo começar nessa carreira? Bom, posso falar para ele desistir, não posso? Não, pô. Não, acho que não. Acho que se tem o sonho, se gosta, corre atrás, vai atrás. O que eu posso falar é o seguinte: treina bastante e assim, você vai, o futuro locutor, você vai lidar com, a sua ferramenta é palavra. Então, você precisa de muitas palavras, você precisa levar para o ouvinte, se for de rádio, então, tudo através de palavras. Então, é melhor ter bastante. Isso, por exemplo, leitura ajuda muito. Então, mergulha nos livros, leia tudo que for possível e treine. Treina bastante, narre tudo, narre o máximo possível de coisas que você tenha pela frente, até a mudança de luz do semáforo lá da esquina, para adquirir um ritmo, para adquirir para que a transmissão ganhe uma forma, que fique um pouco natural para a vida do narrador. E fora aí, vá ouvindo, ouça os locutores que você gosta. Tem bons locutores em São Paulo, no Rio. Antigamente tinha mais, porque eu ouvia mais também, né? Eu ouvia muitos locutores aqui de São Paulo, o Haroldo Fernandes, o Fiore Gilhote, o Joseval, o Flávio Araújo. Enfim, eu escutava muito o Jorge Cury lá no Rio, o Valdir, do Alcei Bueno. Locutores do Brasil. E sempre trazia algum detalhe, alguma coisa que você vai pegando, ajudando. No começo você vai imitando um ou outro, mas logo você vai adquirindo um estilo próprio. É isso, é treinar, ficar com a atenção voltada para essa história de narração esportiva e, acima de tudo, ter palavras, né? Escola e leitura. Leia o máximo possível para adquirir a ferramenta principal que é dessa arte de narrar, que é a palavra. Muito bem. Rova, mais alguma aí para o Oscar? Depois dessas dicas aí, eu vou fazer a última, que é sobre automobilismo. O pessoal vai ficar louco dessa pergunta, mas eu tenho que fazer essa pergunta para o Oscar. Quem foi o melhor piloto brasileiro? Senna, Piquet ou Emerson? Senna. Por quê? Justifique. Bom, pelo que eu vi, eu não sou nenhum expert a ponto de dar de taxar definitivamente essa visão minha, mas pelo que eu vi o Senna fazer aquelas poles todas que ele fazia no último segundo, daquela maneira espetacular, aquela disputa que ele teve com o Alan Prost, que é outro gigante da Fórmula 1, o período em que ele ganhou os números que ele tem na Fórmula 1, com a competição que estava na pista, e o jeito dele guiar. Acima de tudo, a maneira de guiar. O Senna foi um divisor de águas, até no comportamento dos pilotos, na parte física. Ele determinou um ritmo da Fórmula 1 depois da passagem dele por lá. E ele foi um aglutinador também. E, acima de tudo, um talento exagerado, muito talento na pista. Não dá para bater o Ayrton Senna em condições de igualdade. Grandes pilotos que disputaram com ele assim sentiram isso na pele. Uma vez ou outra até ganhava, mas, de uma maneira geral, era sempre vitória do Ayrton Senna, era sempre ele na frente, na pole. Enfim, ele tinha um jeito de ser que talvez não agradasse todo mundo, mas na pista o talento dele era uma coisa inacreditável. Eu acho que foi o maior. Mas vejo no Emerson Fittipaldi, que foi um cara que abriu portas para o automobilismo brasileiro da Fórmula 1, no automobilismo internacional, outro gigante. Tinha um jeito de conduzir, era bem diferente, mas também fez história merecidamente, porque foi um ponto fora da curva. E o mesmo vale para o Nelson Piquet. Assim, o Emerson uma maneira, Piquet outra maneira, outro jeito, e o Ayrton Senna de outro jeito.
Na época do Piquet, o Piquet foi o melhor. Na época do Senna, o Senna e o Piquet ficaram quase na mesma época. Né? Um estava saindo, o outro estava chegando, se não saindo literalmente, mas estava assim, já mais na descendente, o outro estava na ascendente, o Emerson numa outra época, cada um na sua época. Os carros das épocas eram vestidos, os pilotos vestiam os carros. E uma vez o Piquet deu uma resposta num programa de televisão para um jornalista que eu não me lembro, falando sobre Schumacher e ele, alguma coisa assim, uma comparação entre pilotos. E o Piquet disse, olha, se o Schumacher, que hoje está ganhando tudo, na época ele estava ganhando tudo, estivesse no meu tempo tendo que fazer isso, aquilo e aquela outra coisa para poder guiar, para poder vencer, talvez ele não fosse o piloto naquela época, não conseguiria ser o melhor. Então, tudo também é uma questão de época, né? E do que a Fórmula 1 está oferecendo para os pilotos. O Hamilton hoje é um piloto que está aí também um ponto fora da curva. Mas, respondendo ali a sua pergunta inicial, eu acho que o Senna foi o melhor nosso. Muito bem, 21:06. Dinho, mais alguma para o Oscar? A última, né? Vamos finalizar aqui também. O Oscar ele fala muito, né, da influência do Osmar na carreira dele. Eu acho muito bacana isso daí. Mas lógico que tem seus méritos também, né? E assim, para a gente finalizar, Oscar, em qual momento você acha que você deixou de ser o irmão do Osmar Santos, né? Falo profissionalmente, e passou a ser o Oscar Ulisses? Ainda não chegou. Eu sou irmão do Osmar Santos e tenho o maior orgulho, gosto disso, né? Então, eu não consigo desassociar muito isso. Eu sei que eu tenho um jeito de transmitir que é muito parecido com o dele, não tanto assim, era mais, hoje é menos. Eu tenho a minha maneira de fazer a coisa, o meu trabalho, mas eu sou irmão do Osmar Santos e acabou, sempre você, eternamente você. E a gente tem uma ligação. Ficou um pouco esgarçada, a gente ficou um pouco distante depois do acidente dele, e não muito depois do acidente, mais recentemente agora, e talvez eu tenha sentido isso por conta dessa pandemia, que faz 3 meses que eu não vejo o Osmar. Mas, de uma certa maneira, a ligação nossa é muito grande, não só na profissão. A profissão foi ele que abriu porta, abriu caminho, me enfiou lá, botou lá, me ensinou na rádio, etc. Tal. Mas, fora isso, tem uma relação pessoal muito forte, muito profunda entre mim, o Osmar, e os irmãos, todos, o Odinei, o Osório. A gente é muito próximo, muito dado, muito chegado. Então, e o Osmar me ensinou muito na carreira, e depois do acidente, ele me ensinou muito mais, pelo comportamento dele, pelo jeito dele. Todo dia a gente fala por telefone, agora nessa pandemia a gente não está se vendo. Mas, fora isso, sempre a gente está em contato, sempre está conversando. A gente tem um escritório que ele vai lá, ele é sócio nosso. Enfim, o Osmar, eu sou irmão dele e nem me preocupo em ter essa separação. Eu gosto. É assim que é. Que bacana, que bacana. Vamos começar, então, despedindo com o Rova, para a gente encerrar nossa live desta noite da Rock Esportiva. Fica à vontade, Rova. E, Rova, eu quero dizer para você que você tem que botar uma meia de lã aí para transmitir gols. Boa! Eu vou te falar. É que o chefe da equipe, Oscar, escolhe os jogos que é 0-0. Aí fica difícil. O pé frio é o chefe da equipe. Só o chefe tem da equipe, clássico, vamos empatar pô. o jogo. Eu sou funcionário, onde manda eu vou. Fizemos vários clássicos esse ano, tudo 0-0. São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Santos. Só Santos e e Palmeiras, São Paulo né? e Palmeiras. Fizemos 3 clássicos, 3 0-0. Não, mas você vai narrar muitos gols ainda. Se Deus quiser, deixa passar essa pandemia aí, a gente volta ativa. Agradecendo ao Rafa, Ednelson, principalmente a você, Oscar, um sonho realizado poder participar de uma live contigo. Já tivemos algumas oportunidades de falar boa tarde, boa noite em alguns jogos, mas nunca para parar para conversar, porque sabe que dia de jogo é aquela correria, né? A última vez até estava eu e o Rafa lá no saguão do Morumbi, no último São Paulo e Corinthians. Você passou, falou boa tarde pra gente. A gente louco para conversar um pouquinho, mas naquela correria que ele corre equipamento, bem, né? na hora da chegada também do ônibus do Corinthians, virou uma muvuca ali. Isso, tava chegando o Corinthians, aí virou aquela festa lá.
Mas eu agradeço muito pela sua participação, pela sua simplicidade. A gente é uma web rádio humilde, que está começando agora, do interior, e ter você uma grande estrela do rádio, para mim, a grande referência, como já te disse, na minha infância, no final dos anos 80, eu com 9, 10 anos, falei, não, eu quero um dia poder narrar. Estou aprendendo ainda, né? Mas sempre te imitando na época, jogando botão em casa, ou então vendo jogos pela televisão, você abaixa o volume, ficava narrando baixinho para tentar pegar o jeito. Você foi uma grande referência para mim, e hoje para mim é uma grande alegria poder falar contigo, poder participar contigo durante essa hora de live, e eu estou realmente muito emocionado por isso. Eu quero agradecer realmente a sua generosidade e a sua humildade, e esperamos nos ver em breve, passando toda essa confusão aí de vírus, a gente possa aí nos encontrar nos estádios da vida e poder dar um abraço. Muito obrigado. Obrigado a você, Ravani. Aprendendo estamos todos sempre, eternamente, né? E é uma honra estar aqui falando contigo, o narrador que está começando e que vai gritar muitos gols, não tenho dúvida disso. E obrigado pelas palavras aí, obrigado pelo carinho. É o maior prazer em estar aqui. E boa sorte para você. Grita gols e põe uma meinha forte lá no pé para esquentar e vamos embora. Vamos comprar uma polaina para ele, para pôr no pé, meu Oscar. Ô, Dinho, fique à vontade aí com o Oscar, Dinho, para despedida aí. Bom, rapaz, é só agradecer mesmo o Oscar, que foi um grande prazer aí ter essa oportunidade de estar conversando com ele, né? Como o Rovanir bem citou, né? Aquele que foi nossa influência nas narrações de jogos de botão, né? E hoje a gente pôde desfrutar uma horinha aí de uma conversa, de um aprendizado. Eu só tenho a agradecer também, é uma honra muito grande aí. Enfim, só tenho a agradecer mesmo. Fico até sem palavras aí. Um grande abraço para você. Levo um abraço para os seus irmãos também, que nós admiramos bastante. E muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Ednelson, valeu, obrigado pela sua presença aqui, participar da entrevista. Muito obrigado. Você sabe o carinho que eu tenho pelo interior, eu gosto muito, eu sou do interior, nasci em Oswaldo Cruz, morei em Marília um tempão. O Osmar também tem todos nós temos essa relação com o interior de São Paulo. Eu sei da dificuldade que algumas profissões, as dificuldades que algumas profissões convivem aí no interior, e torço muito para que vocês sente a lenha aí, vai e toque com sucesso essa rádio de vocês e a carreira de vocês. Obrigado, Ednelson. Obrigado pelas palavras aí, sucesso. Obrigado. Oscar, da minha parte, agradecer demais, né? Desde o primeiro contato, como você disse, sempre disponível, aí, sempre atencioso com a gente. E o sim, logo de início, né? Já topou na hora de participar, teve toda a paciência também para se alinhar aí com a nossa transmissão, com o Hangouts, né? Baixou o aplicativo, fez tudo lá de acordo com a gente aqui para poder participar. E isso a gente valoriza demais. Desejar sucesso para você. A gente vai estar sempre te ouvindo agora na CBN, só CBN, né? Temos retransmissoras aqui em São Carlos, a CBN São Carlos, a CBN Araraquara. Vamos estar sempre te ouvindo aqui. E dizer para você também, minha esposa falou para dizer aqui, ó, fala para ele que eu morei em Oswaldo Cruz também. Ela morou lá 2 anos, lá pequenininha ainda, que o meu sogro trabalhava em banco, estava sempre mudando de cidade. Morou também em Oswaldo Cruz. Oscar, obrigado. Obrigado, foi uma honra para nós, um sonho realizado também para mim. Mais um aí realizado nessas lives aí, nesse período de pandemia. Obrigado, viu, Oscar? Obrigado você, Rafael. Como é o nome da esposa? Daniele. Daniele, querida, passou por Oswaldo Cruz, terra da Paula. A Paulinha, jogadora de basquete. Isso mesmo. E conquistou o Brasil e o mundo jogando basquete. Rafael, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar com vocês, com os seus ouvintes. Repito, o interior está aqui na alma. E obrigado pelo carinho, pela atenção. Eu abaixei aqui o aplicativo que você mandou e foi um milagre a gente participar, porque eu sou muito ruim disso. Mas, enfim, deu certo e está aí cumprida a nossa live, a nossa participação. Obrigadão, gente. Um abraço carinhoso em todos vocês que participaram, que acompanharam e até a próxima.
Deu super certo, Oscar. Pô, foi 0 quilômetro aí, ó, 10. Legal. Obrigado, um abração, até a próxima. Um abração, gente. Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Dinho. Um abraço para você. Quinta tem mais. Rova, obrigado. Quinta, tamo junto de novo aí. Valeu, gente. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí. Mais uma live Rock Esportiva nesta noite aí de terça-feira com Oscar Ulisses. Uma live espetacular. Para mim, pelo menos, eu sou suspeito para falar da live de hoje. Sou muito fã do Oscar e realizamos mais uma. Gente, fiquem ligados, em quinta tem mais live especial Rock Esportiva, mais um convidado especial. A gente divulga amanhã, assim que tiver tudo certinho, tá bom? Um abração, boa noite para vocês.